Você não perdeu a sua herança por acaso, e o peso que encostou no seu peito não nasceu do nada. Há uma restituição sendo revelada agora, e o que foi tomado à força não ficou para sempre nas mãos erradas. Talvez você tenha sentido isso ao abrir os olhos hoje, ainda antes de tocar no chão do quarto, como se o ar já viesse com uma notícia escondida. A cama parecia a mesma, a parede parecia a mesma, mas alguma coisa dentro de você já não aceitava mais a mesma resposta de ontem. Você levou a mão ao rosto, respirou fundo e percebeu que o cansaço não era só do corpo, era da espera que parecia ter sido empurrada para longe. Há dias em que até o silêncio da casa parece perguntar onde ficou aquilo que era seu. E quando a mente tenta seguir em frente, o coração volta para a mesma frase muda. Por que isso foi embora tão longe de mim? Você não precisa fingir que não doeu. Você não precisa vestir normalidade sobre uma ausência que falou mais alto do que muitas palavras. O que você sentiu não foi exagero, foi percepção. O seu interior notou a falta antes de qualquer explicação. E é por isso que esta palavra chega com tanta força, porque ela encontra em você uma memória que ainda está viva. Não se trata apenas de perda, mas de herança. Não se trata apenas de atraso, mas de retenção. E você vai entender, ao longo desta caminhada, os sinais que já estavam diante de você, o padrão que tentou sustentar o roubo, a raiz que alimentou a espera, o retorno que está sendo preparado e a declaração que vai selar tudo no fim. Existe um tipo de dor que não grita, apenas ocupa espaço. Ela aparece quando você está lavando a louça, olhando a rua pela janela ou tentando responder uma mensagem enquanto o peito continua apertado. A tarefa segue, mas por dentro algo permanece parado, como se uma porta tivesse sido encostada sem aviso. Você continua o dia, mas sente que uma parte da sua vida foi colocada em suspensão. Isso cansa os ombros, pesa nos olhos e deixa... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo, nas mãos uma espécie de inquietação silenciosa. Você talvez tenha pensado que era só fase, mas fases não costumam deixar esse tipo de marca. O que acontece com você toca o corpo, porque a sua alma percebeu um desencontro entre promessa e realidade. E quando esse desencontro dura, ele começa a falar na forma de insônia, distração e um pequeno vazio que volta nas horas mais simples. Há uma diferença entre sofrer e ser chamado a discernir. O seu sofrimento não está sendo ignorado, ele está sendo lido. O que pareceu confuso começa a ganhar nome. E quando algo ganha nome, ele perde parte do domínio. Por isso você não vai ser conduzido por sensação vaga, mas por entendimento. O que estava escondido vai ser visto com mais clareza, e isso já muda a forma como você respira. Nem tudo que foi retido era destino. Muitas vezes era apenas uma cobertura temporária, sobre algo que ainda não podia ser carregado de qualquer jeito. A herança que você carrega não é pequena,
E por isso, a tentativa de tomada veio acompanhada de atraso, distração e desgaste. Você viu isso em pequenos detalhes, no telefone que não trouxe a resposta, na conversa que desviou, na notícia que parecia fechar caminho antes de abrir. Tudo isso tocou seu dia como poeira fina, quase invisível, mas suficiente para apagar o brilho da certeza. Ainda assim, o que é seu não perdeu a sua origem. Ainda assim, o que foi prometido não deixou de existir. A linguagem da fé sempre reconhece isso antes do relógio confirmar. O que era meu desapareceu. Talvez tenha sido a pergunta que passou pela sua mente em algum momento de cansaço. Mas o desaparecimento nem sempre é ausência. Às vezes é apenas ocultação para a preservação. O que Deus permite esconder também pode ser o que Ele está preparando para devolver com mais peso e mais verdade. Você não está diante de um fim silencioso. Você está diante de um processo que ainda não terminou. E quando o processo termina, o que estava suspenso volta com outro tipo de força. Fique comigo, porque o mapa desse retorno começa a aparecer no lugar onde você menos esperava. Amanhã pode ter começado comum, com o café já pronto, a porta entreaberta e o barulho de um vizinho ao fundo. Mas havia uma estranheza quase imperceptível no jeito como você olhou para as coisas. O copo sobre a mesa, a chave esquecida no balcão, a roupa dobrada na cadeira, tudo parecia obedecer a uma ordem externa que não alcançava mais a sua parte mais profunda. Você percebeu que estava funcionando, mas não estava inteiro. E isso é mais sério do que parecer cansado. A herança roubada costuma produzir esse efeito. A pessoa continua presente, mas sem sentir o próprio centro. O corpo cumpre a rotina, enquanto o interior faz contas sobre o que foi perdido. Há uma espécie de luto sem funeral quando algo que pertencia à sua história é retido por tempo demais. Não é fraqueza notar isso, é sensibilidade. E a sensibilidade, quando é madura, não é sentimentalismo, é discernimento em formação. Você foi criado para notar o que outros chamam de detalhe. Você percebeu a mudança no clima de uma sala, no tom de uma fala, na demora de uma resposta. Isso não é exagero, isso é percepção treinada pela dor e pela graça. E o que a graça faz com percepção é transformar ferida em testemunho. O que você viveu não precisa virar amargura. Pode virar leitura, pode virar direção, pode virar restituição reconhecida. Há pessoas que tentam convencer você de que estava imaginando demais, mas o seu corpo não inventa a forma como ele se recolhe diante de uma perda. Seus ombros sabem quando algo ficou faltando. Sua respiração sabe quando uma porta que deveria abrir permanece travada. E até o sono sabe quando o interior está em vigília. Você pode ter se deitado muitas noites com a sensação de que alguma coisa invisível estava em disputa. Isso não precisa ser explicado com dramatização, porque a própria rotina já mostrou o suficiente. Você levantou, voltou, tentou seguir, e ainda assim havia uma insistência silenciosa dentro de você. Isso acontece porque a sua alma não foi feita para aceitar o roubo como se fosse normal. O que foi tirado não se encaixa bem no coração de quem foi chamado para guardar promessa. A oposição gosta de parecer comum. Ela se veste de atraso, de confusão, de excesso de tarefas, de ruído contínuo. Mas por trás dessa roupa está a tentativa de entorpecer sua atenção até você parar de notar a diferença entre o que era e o que foi reduzido. Só que você notou. E notar é o primeiro golpe contra a mentira. O que você percebe não é o fim da história. É o início da reversão. E a reversão começa no exato ponto onde a sua consciência se recusa a concordar com a perda como sentença final. Você conhece essa sensação de andar por um cômodo e sentir que alguma coisa não combina com o lugar, ainda que ninguém mais fale sobre isso. É assim que a alma reconhece quando a estação mudou. O que antes parecia apenas difícil, agora revela uma tentativa de contenção.
Há um cansaço que vem do esforço de carregar o que não foi feito para durar nas suas mãos. E há também um tipo de pressão que nasce quando o ambiente insiste em te convencer de que esperar é o mesmo que desistir. Não é. Esperar, quando vem de Deus, é proteção. Desistir é outra coisa. A herança que roubaram de você pode ter sido cercada por ruído, comparações e falsas urgências, mas isso não muda sua natureza. Você ainda sente o chamado de volta para aquilo que é verdadeiro. E essa sensação não é nostalgia, é direção. Às vezes, a única razão pela qual você continua inquieto é porque algo em você sabe que não foi criado para aceitar migalhas no lugar de mesa. Você foi marcado por uma fome justa, e a fome justa não se acalma com substitutos. O que está sendo revelado agora é que a sua inquietação não é um problema a ser calado, mas um sinal a ser lido. Quando a leitura muda, a prisão perde força. Quando a leitura muda, o coração para de negociar com o engano. E quando o coração para de negociar, a restituição começa a respirar. Há um eco antigo nessa história, como quando José foi arrancado de sua casa e depois viu o que parecia perda tornar-se caminho de governo. Também há eco de Ruth, que não entendeu de imediato a largura daquilo que seria devolvido à sua vida. A Escritura nunca romantiza a dor, mas sempre mostra que o que parece enterrado pode estar em processo de maturação. Na sua vida, isso aparece de forma concreta, no projeto que esfriou, no ambiente que mudou de tom, na confiança que precisou ser protegida enquanto todos pensavam que era apenas silêncio. Você talvez tenha sido tentado a chamar de fim aquilo que era apenas suspensão. A diferença entre essas duas coisas decide muito. O fim fecha sem devolver. A suspensão guarda até a hora certa. O que está sobre você agora se parece mais com suspensão do que com encerramento. E isso muda a forma como você conversa com a espera. Muda o modo como você trata a demora, o atraso, a porta que ainda não se abriu. Você não está preso em vazio. Você está sendo preparado para receber de volta com discernimento. E discernimento é diferente de pressa. Discernimento sabe reconhecer a hora da devolução. Discernimento não corre atrás do que está sendo trazido para perto. Ele se alinha. E quando se alinha, começa a perceber que a mão que reteve também será obrigada a devolver. Se você continuar fingindo que nada aconteceu, o ciclo só vai repetir a mesma sensação de desalinho. O que foi retido continuará pedindo atenção por meio de cansaço, distração e uma espécie de frieza que não combina com o seu chamado. E por mais que pareça mais fácil ignorar cobra caro. Ele rouba o brilho do discernimento, deixa a oração mecânica e empurra você para uma vida em que tudo parece quase certo, mas nada parece pleno. Você não nasceu para o quase. Você foi chamado para reconhecimento. Há uma diferença entre suportar e concordar. Suportar é atravessar o dia. Concordar é aceitar uma mentira como regra. Você não precisa concordar com o que foi imposto. Quando o seu interior insiste em incomodar, ele não está traindo você. Está tentando salvar sua percepção. Isso é sagrado de um jeito discreto. E o sagrado, às vezes, fala com desconforto antes de falar com paz. A sua paz não está quebrada. Ela está sendo chamada de volta para o lugar certo. E quando a paz volta, ela traz junto a memória do que pertence a você. O que pertence a você não precisa ser inventado, apenas recebido. O que foi roubado não precisa virar identidade. Precisa virar testemunho de restituição. E testemunho verdadeiro não termina na perda, ele atravessa a perda até o retorno. Há um ponto em que a alma deixa de apenas desconfiar e começa a ver com nitidez. Esse ponto já foi tocado em você, talvez numa oração feita no escuro, talvez num trajeto de ônibus, talvez no momento em que você olhou para o teto e sentiu que não dava mais para explicar tudo pela lógica comum.
Não dá mesmo. O que começou a ser exposto não foi um fracasso seu, mas uma tentativa de desacelerar sua percepção até você aceitar menos do que foi prometido. Mas o seu interior não concordou. Isso importa. Há decisões que não nascem do entusiasmo, mas da recusa em continuar chamando de normal aquilo que adoece. Você começou a perceber que alguns atrasos não eram neutros, que certas portas fechadas não eram castigo, e que algumas perdas não eram o fim da herança, mas o ataque contra ela. Essa leitura muda tudo, muda sua postura, muda sua respiração, muda a forma como você entra em lugares e sai de conversas. Porque quando você entende que existe uma disputa sobre o que é seu, você para de oferecer ao desgaste o lugar de senhor. Você para de alimentar a mentira com concordância. Você para de chamar opressão de destino. E esse é o começo da devolução. O começo. Não o auge, não a festa completa. Apenas o começo fiel de algo que já estava sendo preparado enquanto você ainda pensava que estava só sobrevivendo. Agora vem a parte em que a sua atenção precisa permanecer firme, porque os sinais começaram a se alinhar dentro do que você sentiu, do que você perdeu e do que você não conseguiu ignorar. Se até aqui alguma dessas marcas encontrou espaço em você, se em algum momento o seu peito afundou e depois voltou a respirar mais fundo, escreva 888 nos comentários. Esse número representa confirmação e transbordo, não por misticismo, mas como um pequeno ato de concordância com o que está sendo revelado. Você não escreve isso para convencer ninguém. Você escreve para marcar que reconheceu. A sua mão digitando é a sua alma dizendo que entendeu. Escreva 888, depois volte para mim. Não deixe esse sinal passar como se fosse só mais uma frase. O que está sendo confirmado precisa de um ponto de assentamento, e esse ponto pode ser simples, mas não é vazio. Você segue porque a confirmação já começou a trabalhar em você. E quando a confirmação trabalha, a confusão perde o direito de comandar a leitura. O que estava disperso começa a se juntar. O que estava abafado começa a falar. O que parecia apenas emoção se revela como discernimento aceso. Fique aqui comigo, porque o próximo movimento mostra por que algumas coisas ficaram escondidas por tanto tempo. A confusão nunca foi apenas sobre eventos, ela sempre tentou tocar a sua identidade. Quando algo precioso é retido, a tentação imediata é achar que o valor foi retirado junto, mas não foi. O valor permaneceu, mesmo quando a posse foi interrompida. Você talvez tenha começado a olhar para a sua própria história com mais cautela, como quem encosta a mão numa parede antiga, para saber se ela ainda sustenta. E sustenta. O que em você é de Deus não depende do humor da perda. Depende da fidelidade da promessa. Há um tipo de frieza que não vem do coração, mas da exaustão acumulada por ter esperado demais. E há um tipo de silêncio que não é vazio, é pausa de preservação. Você foi guardado em silêncio mais vezes do que consegue contar. Isso não significa que sua voz foi anulada. Significa que ela estava sendo protegida até a hora de voltar a ser ouvida com peso. O que roubaram de você tentou fazer uma leitura errada da sua demora. Hoje, essa leitura começa a cair. O que você é não cabe no rótulo que a perda tentou colar. O que você carrega é maior que a estação em que foi escondido. E a estação não é a identidade. A estação passa. A identidade permanece. Existe um conflito entre a mente que racionaliza e o espírito que percebe. E você conhece esse conflito porque ele acontece dentro do mesmo dia. A mente diz que talvez seja só estresse, só excesso de trabalho, só sensibilidade acumulada. O espírito, porém, reconhece o padrão com mais profundidade.
Ele nota que existe uma direção interrompida, uma resistência que não nasceu no acaso. Você já ficou em pé no corredor de casa, celular na mão, lendo a mesma notificação 3 vezes, sem conseguir decidir se respondia ou se orava primeiro. Isso é mais do que indecisão. É a consciência tentando distinguir ruído de voz. Não é prudente chamar toda inquietação de ataque, mas também não é sábio reduzir toda inquietação à química. Há momentos em que o corpo apenas reclama, e há momentos em que o corpo também participa do discernimento. Ele se contrai, ele pesa, ele se recolhe. Então a alma percebe que algo precisa ser nomeado com cuidado. Você não está sendo convidado à paranoia, está sendo chamado à clareza. Clareza separa medo de aviso e aviso de direção. A clareza devolve o que a pressa embaralhou. E quando a clareza entra, a sua oração muda de tom. Ela deixa de pedir explicação para começar a pedir alinhamento. Isso já é outra forma de viver. Alguns lugares continuam tentando te tratar, como se você ainda fosse a versão antiga que aceitava pouco, calava muito e se adaptava rápido demais. Mas você já não cabe inteiro nesses espaços. Há conversas que drenam o que foi restaurado em você. Não porque você seja fraco, mas porque certos ambientes resistem ao seu crescimento. Você percebe isso quando volta para casa depois de um encontro e sente que precisaria de um tempo para recolher a alma do chão. Você percebe isso quando uma sala cheia deixa você mais vazio do que entrou. O problema não é a presença humana em si. É a pressão de permanecer em lugares onde sua paz sempre precisa se justificar. O que Deus está fazendo em você não cabe bem em sistemas que só funcionam com controle e aparência. A sua nova medida assusta o que vivia da sua antiga submissão. E isso explica parte do desconforto. Não é que você tenha perdido capacidade de pertencer. É que você está aprendendo a não se abandonar para pertencer. Essa é uma mudança sagrada. E ela pode começar pequena, quase invisível. Mas ninguém que viveu essa virada consegue voltar a ser o mesmo sem sentir o custo. O custo de voltar para o que feriu é sempre maior do que o custo de permanecer no que foi revelado. Há uma estratégia antiga na oposição: cansar você até sua atenção cair. Ele faz isso enchendo a agenda, acelerando pensamentos, criando urgências menores que ocupam o lugar da obediência maior. E quando você percebe, já passou o dia todo resolvendo o que não cura, enquanto o que realmente importa foi empurrado para depois. Você sabe como isso funciona. Primeiro vem a pressão por resposta imediata. Depois vem o barulho das opiniões. Depois vem a dúvida dizendo que talvez seja melhor esperar mais um pouco, mesmo quando a espera já virou esquiva. A intenção é simples e cruel: tirar a sua mão do que precisa ser retomado com coragem. Mas a sua história não está sendo guiada por urgências falsas. Ela está sendo conduzida por uma mão mais firme. O que te desgasta não é só o que aconteceu, é o esforço de continuar interpretando tudo pela lente errada. Agora, a lente muda. Agora você vê a tentativa de confusão como tentativa, não como verdade. Você vê o cansaço como sinal, não como sentença. E você vê a sua perseverança como testemunho de que ainda existe algo em você que não aceitou a perda como final. O que é realmente seu não desapareceu, apenas estava sendo cercado. E o cerco não é eterno quando a verdade começa a nomear. Talvez você tenha ouvido em algum momento uma voz interna dizendo que já era tarde demais para essa história mudar. Essa voz é mais velha do que parece e ela gosta de se disfarçar de prudência. Mas prudência sem fé vira desistência elegante. Você não precisa continuar negociando com o que já foi revelado. Existe um ponto em que a alma para de pedir licença ao medo. Esse ponto chegou perto de você mais vezes do que imagina. Ele chegou quando você continuou orando sem aplauso.
Ele chegou quando você não falou tudo o que sentia, mas guardou o suficiente para não se espalhar em ruína. Ele chegou quando você percebeu que o antigo arranjo já não servia mais. E agora, em vez de recuar, você está diante de uma borda que pede passo. Não um salto impulsivo, mas um passo consciente. O que antes parecia apenas espera, começa a parecer preparação de retorno. A herança roubada não define a sua permanência. Ela apenas mostra que houve disputa. E disputa não é derrota. Disputa é prova de valor. Quando algo não vale nada, ninguém se importa em tomar. Mas quando algo carrega destino, ele atrai resistência. A resistência que você enfrentou não anulou o destino. Apenas confirmou que havia algo digno de ser alvo. Agora eu vou te conduzir pelo mesmo símbolo que esteve atravessando tudo isso, porque ele explica o que não coube em explicação direta. Imagine um campo depois da chuva, com a terra ainda escura e o ar cheio daquele cheiro que anuncia vida escondida. No meio desse campo havia uma semente guardada, coberta por muito mais tempo do que o normal, como se o solo a tivesse mantido em segredo por uma razão maior do que a pressa humana. Você talvez tenha se sentido assim, mantido embaixo de camadas, sem entender por quê. Mas a semente não estava morta. Ela estava protegida. E o que foi protegido nem sempre parece belo à primeira vista, porque proteção pode parecer atraso para quem olha de fora. Em você houve coisas assim, partes silenciadas, planos guardados, respostas suspensas, desejos contidos. A terra não fazia isso para negar a vida. Fazia para não expor a vida ao frio errado. O que parecia bloqueio era em muitos momentos cobertura. A semente coberta ainda pulsa. A herança coberta ainda existe. E há uma diferença enorme entre algo negado e algo preservado. Você pode sentir isso quando lembra de conversas em que foi preciso calar para não perder mais do que já havia sido ferido. Esse silêncio não foi vazio, ele foi casca, ele foi abrigo, ele foi a forma como Deus manteve vivo aquilo que outros julgavam já enterrado. Nesse campo, a pressão externa tentou compactar o solo para impedir a germinação. Houve dias em que a chuva parecia demorar demais e o céu parecia fechado sobre você. Houve também gente e circunstâncias tentando convencer você de que o enterrado era o mesmo que perdido. Mas a terra sabe a diferença entre esconder e destruir. O que se enterra com propósito não se desfaz. Você sentiu essa tensão quando algo em você resistiu a se adaptar à narrativa da falta. Mesmo quando a aparência dizia uma coisa, o interior dizia outra. E quando o interior insiste, ele está protegendo memória. Há uma batalha silenciosa entre a cobertura que preserva e a pressão que sufoca. Você viveu um pouco dessa batalha no corpo, na respiração curta, nas noites em que o pensamento voltava sempre para a mesma questão. E isso não foi inútil. Foi trabalho subterrâneo. O que está debaixo da superfície não deixou de existir porque ninguém via. A invisibilidade não anulou o valor. A ocultação não apagou a origem. Você foi guardado sob o solo de um tempo difícil, e o solo difícil, ainda assim, serviu a algo maior. O que parecia ter sido roubado estava, em parte, sendo enterrado com proteção até que chegasse a hora da devolução. Agora o vento começa a atravessar esse campo de um jeito diferente. A terra já não parece só peso, ela parece movimento prestes a acontecer. A semente, que antes parecia imóvel, começa a romper a própria quietude com uma força que ninguém vê de primeira. É assim que Deus age em processos longos. Ele não apressa a vida, mas também não permite que o ocultamento vire sepultura final. Você talvez esteja vivendo o tipo de momento em que nada parece grandioso de fora, mas por dentro algo está se abrindo. Uma conversa antiga perde o poder de definir você. Uma memória dolorida deixa de funcionar como sentença.
Um medo antigo começa a soltar a mão. O campo ainda é o mesmo, mas já não é o mesmo por dentro. E isso é decisivo. O que está sendo devolvido a você não vem com a aparência do que foi tirado. Vem com maturidade, vem com peso, vem com entendimento. O que era simples no início, agora volta com profundidade. A herança que um dia tentaram esconder volta com marcas de processo, e isso não a enfraquece, isso a torna mais verdadeira. Quando a vida retorna depois de longa cobertura, ela volta com mais sabedoria do que tinha antes de ser enterrada. E essa sabedoria vai ser importante quando o campo terminar de ceder. Há um instante quase imperceptível em que a pressão deixa de vencer e o crescimento ganha voz. Talvez você tenha sentido isso recentemente, ao perceber que certas desculpas internas já não soam convincentes. A casca endurecida começa a ceder, não por violência, mas por amadurecimento. Você já não precisa forçar o que está sendo liberado. A própria estação está mudando. O solo que antes resistia, agora se torna testemunha. E há algo muito bonito nisso. A promessa não precisa pedir licença ao tempo errado. Ela simplesmente avança quando a hora chega. Você pode notar isso na forma como suas lágrimas vieram em silêncio, sem espetáculo, mas com verdade. Você pode notar isso na maneira como uma frase antiga perdeu peso e uma nova certeza surgiu sem esforço. Isso não é fantasia emocional. É vida encontrando passagem. O que estava coberto está sendo tocado por luz. O que estava retido está sendo pressionado para fora do confinamento. E quando isso acontece, o roubo não consegue permanecer invisível por muito mais tempo. A própria revelação obriga a devolução. O que foi escondido precisa aparecer. O que foi tomado precisa ser exposto. O que foi retido precisa voltar para a sua mão. Você não precisa correr atrás do que já começou a mover-se em direção a você. Permaneça atento. O chão está cedendo. A vida está subindo. Se essa imagem falou com você, escreva "Estou desperto" nos comentários. Não escreva isso como um enfeite, mas como reconhecimento de que algo em você deixou de dormir diante do que foi revelado. Essa frase é um sinal de que você não está mais aceitando a antiga cobertura como destino final. Escreva "Estou desperto", depois volte para mim. Há um tipo de consciência que só nasce quando a alma para de se explicar e começa a obedecer ao que já viu. O gesto de escrever sela essa virada em você, porque nomeia a passagem entre o antigo adormecimento e a nova atenção. E a atenção desperta também aprende a esperar sem ansiedade. Ela aprende a vigiar sem medo. Ela aprende a reconhecer o retorno antes mesmo da prova completa. Continue comigo, porque a devolução começa a tocar o presente de forma ainda mais concreta. Quando a percepção desperta, o dia comum muda de textura. Você acorda e já não corre para a mesma ansiedade de antes. Você pega o celular e, em vez de se afogar em mensagens, percebe o quanto estava deixando pequenos ruídos ocuparem o lugar da presença. Você anda pela cozinha, encosta a mão na bancada e nota que a alma não quer mais viver dispersa. A herança que foi roubada também incluía tempo, foco, atenção e descanso, e agora esses elementos começam a ser recolhidos. Não de uma vez, como num espetáculo, mas como um retorno honesto. Há uma beleza em recuperar o que parecia banal. Recuperar o descanso é recuperar território. Recuperar a calma é Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram. Certas portas se fecharam. E situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado,
o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.